Ei, me empresta os seus ouvidos? Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou passando nessa tarde para compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, onde eu estava fazendo a leitura e meditando nesta mensagem. O Senhor falou fortemente ao meu coração. A leitura foi feita no livro de 2 Timóteo e o capítulo 15, versículo 2 e o capítulo 15. Diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Aqui nós aprendemos que Timóteo era um jovem temente a Deus, um jovem obediente, um jovem comprometido com a palavra de Deus, com a verdade. E aqui ele estava sendo aconselhado por Paulo, que era um de seus mentores. Paulo aconselhava Timóteo a fazer de tudo, a fazer o possível e o impossível para ser aprovado por Deus. Ou seja, renunciar às coisas que não agradavam a Deus, obedecer ao Senhor, fazer as coisas com ordem e decência. E a palavra de Deus aqui nos ensina que Timóteo, ele era este jovem comprometido com as coisas de Deus, com as coisas do céu. E por isso ele era um jovem muito abençoado. Mas duas coisas me chamam a atenção nessa tarde, a qual o Senhor trazia diante dos meus olhos com muita clareza, enquanto eu estava fazendo a leitura desta palavra. A primeira delas é que Timóteo, ele era rodeado, ele era cercado de pessoas que tinham compromisso com Deus. Pessoas escolhidas, aleluias, para ajudá-lo a crescer na graça e no conhecimento. Ele tinha pessoas cheias de Deus em volta dele, que ele ouvia os conselhos dessas pessoas, ele era guiado, direcionado por essas pessoas. E a palavra de Deus vai nos falar que além de Paulo, que era o seu mentor, a mãe e a avó de Timóteo também eram mulheres de Deus, mulheres tementes ao Senhor, que ensinava a ele o tempo todo a amar e a respeitar ao Senhor sobre todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A segunda delas que me chamou a atenção, que o Senhor trouxe com muita clareza diante dos meus olhos, foi que Timóteo, ele foi um jovem de sucesso, um jovem cheio de Deus, porque ele aceitava os conselhos daqueles que estavam à sua volta com muita humildade. A palavra diz que Timóteo, ele aceitava porque ele sabia que a igreja era um corpo e que todos os membros eram importantes ali. Então ele aceitava, ele ouvia, ele acatava os conselhos das pessoas que eram temente a Deus, das pessoas que tinham compromisso com Deus. Então ele estava cercado, rodeado de pessoas que gostavam de servir a Deus, que serviam ao Senhor com alegria, com obediência, com muita renúncia. Então ele foi crescendo na graça e no conhecimento. Ele foi um jovem muito, muito abençoado por Deus por causa da sua obediência. Se tornou um pastor, um homem de Deus, um homem comprometido com as coisas de Deus. Então ele sempre dava ouvidos às pessoas que ele sabia que tinham compromisso com Deus verdadeiramente. E o que Deus falava ao meu coração nesta tarde, a pergunta que Deus fazia para nós nesta tarde é: que tipo de pessoas nós estamos aceitando para estar conosco, para andar conosco, para estar no nosso lado? Que tipo de pessoa você tem aceitado do seu lado, com quem você tem andado? Esta era a pergunta que o Senhor fazia ao meu coração enquanto eu meditava nesta palavra. Deus está nos ensinando mais um dia através da sua palavra. Deus está nos exortando e chamando a nossa atenção. E Timóteo, ele era cercado por pessoas que
que serviam a Deus, que eram tementes ao Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz que por isso ele foi um jovem abençoado, foi por causa das suas escolhas, de quem ele escolheu para estar com ele, para andar com ele, para ficar ao lado dele. E o Senhor está nos perguntando: quem são as pessoas que estão do nosso lado? Essas pessoas que estavam em volta de Timóteo, elas puxavam ele para perto de Deus, elas seguravam na mão dele e ensinavam o caminho para ser abençoado, o caminho do Senhor. Com quem nós estamos andando, quem nós estamos aceitando na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que essas pessoas têm acrescentado coisas boas para mim e para a tua vida? Será que essas pessoas têm nos levado para perto de Deus, para andar com uma vida em santidade, em obediência ao Senhor? E outra coisa, aprender a ouvir sempre. Nós precisamos aprender a ouvir aqueles que já sentaram para aprender a palavra de Deus, aqueles que já sentaram para ouvir, para aprender e que hoje tem muito conhecimento e pode nos ajudar e pode nos auxiliar e pode nos mostrar o caminho, pode nos favorecer de alguma forma, com sabedoria, com discernimento. É esse tipo de pessoa que eu e você devemos buscar, andar com elas, estar com elas, ouvi-las e dar ouvido às suas instruções, aos seus ensinamentos, aprender sempre com muita humildade a ouvir, porque quem ouve aprende, quem presta atenção consegue aprender, e é isso que Deus está falando conosco. Aonde nós temos sentado para ouvir, quem nós estamos ouvindo no nosso dia a dia, para quem nós estamos oferecendo nosso precioso tempo para sentar e ouvir. Será que essas pessoas que estão à nossa volta estão nos levantando de alguma forma, estão sendo bênção na minha e na tua vida? Por isso nós devemos sempre meditar na palavra de Deus, porque todos os dias a palavra de Deus nos ensina. Timóteo, ele estava cercado por pessoas cheias de Deus, pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, pessoas que eram comprometidas com a verdade, com a justiça, com a obediência, e por isso ele conseguiu crescer. E assim eu e você devemos ser, assim eu e você devemos parar e pensar e meditar em quem nós estamos aceitando na nossa mesa, na nossa casa, quem nós estamos escolhendo para ser os nossos amigos, para andar conosco. Quem são essas pessoas? Elas estão te levantando ou estão te arrastando para o fundo do poço, para longe da presença de Deus, para lugares onde Deus e nem o Espírito Santo dele não está, em lugares que o Espírito Santo de Deus não entra? Quem são essas pessoas que estão conosco? É a pergunta que Deus nos faz nesta tarde. Vamos refletir, vamos parar, vamos meditar na palavra de Deus e aprender com ela todos os dias, e que esse conselho de Paulo, este conselho que Paulo deu a Timóteo, faça o possível e o impossível para ser aprovado por Deus, é o conselho que eu e você devemos acatar para a nossa vida hoje, com muita humildade, aceitar esse conselho, pegar ele e guardar no fundo do nosso coração, porque nós estamos aqui não para agradar o homem, não para agradar pessoas, mas para agradar ao nosso Deus, e nós precisamos ser aprovados por Deus e não pelo homem. Se Deus nos chamou, se Deus nos escolheu, se Deus nos separou para fazer a obra, para falar do seu amor, da sua grandeza, da sua misericórdia, é a Ele que nós devemos agradar, e quem precisa nos aprovar é o nosso Deus. Amém? Guardem esta palavra nos vossos corações
Que Deus vos abençoe e que esses conselhos que o Senhor nos deu nessa tarde venha servir para a nossa vida, para que nós venhamos ser prósperos e abençoados por Deus, para que nós venhamos fazer a diferença no meio dessa geração, onde o Senhor nos chamou, nos escolheu e nos plantou. O Senhor nos plantou nesse tempo, não tem nada de errado, esse é o tempo que o Senhor escolheu para a minha e para a tua vida, para nós fazermos a diferença, para nos levantarmos com fé, obediência, amor, santidade na presença do Senhor e crescer em graça e conhecimento. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até mais.